A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, diácono Edmar Silva. Estou aqui mais uma vez para estar aqui em mais um vídeo no nosso canal Edmar Vencio. É isso aí. E vamos nesta hora, neste momento, vamos estar falando sobre um assunto muito importante. Às vezes chega a ser até mesmo polêmico esse assunto. E esse assunto que eu vou falar é sobre falsas revelações. Sabemos que tem revelações verdadeiras, né? Muitos homens de Deus, mulheres de Deus que Deus usa no dom da revelação, no dom da profecia. Mas nós sabemos também que tem muitos charlatões, pessoas que cheios de heresias e pessoas que muitas das vezes mal intencionosos, passando falsas revelações, dizendo que é Deus que está mandando falar, e quando na verdade não é Deus que está mandando falar, dizendo que é Deus que está revelando, quando na verdade não é Deus que está revelando. E vamos falar neste momento sobre isso. E desde já eu quero pedir a você para estar se inscrevendo no canal. Você que ainda não é inscrito, desde já eu quero agradecer a você que está acompanhando aí pela primeira vez aqui os nossos vídeos. Deus abençoe, seja bem-vindo. Deixe aí o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que for postado aqui neste canal. E você que já é inscrito, você que sempre acompanha nossos vídeos, agradecemos pelo apoio em nome de Jesus. Vamos para o vídeo neste momento. Vamos estar aqui lendo, para começar, a palavra do Senhor em Jeremias, no capítulo 27 e o versículo 9, que diz assim a palavra de Deus: Vós não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos e aos vossos sonhos e aos vossos agoreiros e aos vossos encantadores, que vos fala, dizendo: não servireis ao rei de Babilônia. Então, meus amados irmãos, aqui a palavra já começa falando sobre os falsos profetas daquela época, porque Deus tinha dado uma ordem para o povo, para as nações, que todas as nações tinham que servir ao rei da Babilônia naquela época. O rei da Babilônia que tinha uma certa força, um certo poderio, e ali muitas nações ali, aquelas nações vizinhas, Deus concedeu, permitiu que elas fossem sujeitadas ao poderio do rei da Babilônia. Inclusive a nação de Israel estava incluída entre essas nações, mas só que tinha profetas naquela época, sonhadores, adivinhos, agoreiros, que dizia que não, vocês não podem servir o rei da Babilônia, o chamado rei Nabucodonosor, rei da Babilônia e tal, né? Dizia, vocês não podem, né? E aí usava aquelas palavras em nome de Deus, aquelas falsas profecia, entendeu? Falsas revelações. E nós sabemos, meus amados irmãos, que nós temos que ter cuidado com as falsas revelações nas igrejas. Como identificar uma falsa revelação? É muito fácil, irmão. Existem muitas formas que as pessoas revelam. A Bíblia chama essas pessoas de encantadores. Pessoas que ficam revelando para impressionar as pessoas. Existe aí um certo tipo de revelação. É claro, irmão, que Deus, ele é um Deus que revela sim o oculto e o profundo. Mas eu estou falando nesse momento, o vídeo é sobre as falsas revelações. Depois nós vamos trazer outro vídeo falando sobre as revelações verdadeiras, tá certo? Sobre os dons espirituais, ok? Mas o vídeo que nós estamos falando aqui sobre as falsas revelações, para que nós venhamos
ter cuidado para que nós não venhamos cair no engano do inimigo das nossas almas. Uma prática muito conhecida, principalmente no meio pentecostal, é essa. As pessoas se impressionam com aqueles que revelam a identidade, o número da identidade da pessoa, o número do CPF da pessoa. Irmãos, tem muitas pessoas que colhem dados das pessoas pela internet. Hoje em dia, a internet, a pessoa tem acesso a muitas coisas. E ali o que acontece? A pessoa colhe ali aqueles dados, aí depois chega dizendo, revelar esse número e tal, desse CPF e tal, né? Aquela coisa toda, dizendo que é Deus que está revelando, sendo que na verdade ele pegou os dados pela internet. Existe também a revelação pelo nome. Muitos já foram desmascarados com isso, revelando as pessoas, chamando pelo nome, né? E existem muitos truques sobre isso, né? Tem deles que às vezes chega na igreja, por exemplo, um dos truques é esse, um dos truques de revelação pelo nome. Chega ali na igreja, aí de repente liga o Bluetooth do smartphone. Aí de repente, se uma pessoa ali tiver com o Bluetooth ligado, o que acontece? Ali, o Bluetooth ali dele vai captar o nome daquela pessoa que está ali. Então ele vai e revela o nome da pessoa. Então, irmãos, muitas revelações que nós temos que ter cuidado com essas falsas revelações. Os dons do Espírito Santo existem, mas nós temos que ter cuidado. Outra forma também de revelações, irmãos, é a pessoa, um exemplo, tá uma multidão de pessoas. Isso aqui vai para os revelamentos na internet, viu? Isso serve para os revelamentos aí no Facebook, no YouTube, pessoa revelando. Um exemplo, a pessoa diz: aqui tem uma pessoa que o marido foi embora de casa e você está orando para ele voltar. Irmão, no meio de milhares de pessoas, será que você acha que não vai ter pelo menos umas 10 pessoas que estão assim? Ou pelo menos uma pessoa que está assim? Então, irmãos, é claro, são chamados revelamento, não é revelação, é revelamento. E nós temos que ter cuidado com isso, né? Nós temos que ter cuidado porque o espírito do engano está atuando muito nessa área. Às vezes a pessoa chega, tem uma pessoa que está com a enfermidade, vamos dizer assim, a enfermidade no estômago. É claro, irmão, no meio de uma multidão de pessoas, não vai ter pessoas que estão assim, Então nós temos que ter cuidado com essas pessoas que passam as revelações para impressionar. Outro tipo de falsa revelação também é a pessoa pegar informações sobre como é que é aquela igreja, como é que é uma determinada família, como é que é aquele irmão, aquela irmã, ali pega os dados do irmão, da irmã, as informações, e ali vai para o culto, e aí começa a revelar, começa a passar revelação, começa a passar profecia em cima daquilo que ele já está sabendo. Então, nós temos que ter cuidado com essas falsas revelações, né? E temos que ter cuidado com aqueles que revelam também na emoção da carne. Eu já vi muitas pessoas serem desmascaradas assim, revelando uma coisa que não está acontecendo na vida da pessoa, e ali a pessoa vai e diz: não está acontecendo isso comigo. Muitas pessoas já foram desmascaradas assim, dessa forma. Então nós temos que ter cuidado. E nós temos que ter cuidado, irmãos, com aqueles que inventam também revelações. De que forma a pessoa inventa a revelação? Veja bem, irmãos. A pessoa inventa a revelação. Uma vez mesmo eu estava ouvindo no YouTube. Se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar. Tem um rapaz aí chamado... eu vou dar o nome aqui. O nome dele é Francisco Aleluia. Que se diz aí pastor. Que tem um canal aí chamado Bíblia Sem Balela. Veja bem, irmãos, o que esse homem, ele estava falando esses dias. Esses dias eu vi ele falando que diz que ele estava num determinado culto, numa vigília, e aí de repente Deus revelou para ele assunto. Diz que a irmã estava bem vestida, ele não estava com roupa transparente, e Deus tinha revelado para ele a cor da calcinha da irmã e o modelo da calcinha da irmã. E Deus tinha mandado ele falar com aquela irmã que aquela calcinha que ela estava usando não era
do agrado de Deus. E aí começou aquela papagaiada toda, dizendo que falou que não ia entregar a revelação, aí depois disse que Deus fez cair uma dor de cabeça sobre ele caiu lá. Eu sei que foi a maior papagaiada. Aí disse que Deus usou alguém para falar com ele, que enquanto ele não entregasse o recado, ele não saía ali daquele lugar, e não ia ficar bom para ele, aquela coisa toda. Aí ele resolveu contar a revelação. Diz que chegou para a irmã e falou: a irmã tá com a calcinha dessa cor, assim, 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 e é desse modelo. Aí dizendo que a irmã confirmou. E aí quando a irmã... Quando ele foi orar, melhor dizendo, quando ele foi orar pela irmã, diz que o Espírito manifestou, o demônio, né? O demônio manifestou. E aí diz que o demônio tinha falado que... Moço, é uma maior confusão, né? Dizendo que o demônio falou que era ele que tinha feito ela usar aquela roupa, aquela peça íntima que não era do agrado de Deus. Irmãos, agora por aí você tira como é que é a revelação falsa, como essa, por exemplo. Veja bem, em Apocalipse, capítulo 16 e o versículo 15, está escrito assim: ou seja, diz assim: eis que venho como ladrão, melhor dizendo, eis que venho como ladrão, e bem-aventurado é aquele que vigia e guarda suas vestes e não anda nu, para que não veja suas vergonhas. Peraí, se a irmã não estava com roupa transparente, estava bem vestida, e como é que Deus ia mostrar a calcinha da irmã para esse irmão? Peraí, se Deus fala que não quer que ninguém veja, um exemplo, a irmã não pode ver a minha vergonha, a minha roupa íntima, eu também não posso ver a roupa da irmã também. E como é que Deus vai me revelar a cor lá da peça íntima da irmã? Então, irmãos, a Bíblia não é mentirosa. Quer dizer que a Bíblia é contraditória, ela contradiz ela mesma? Não, irmãos. Por aí você se tira como é que é a falsa profecia, a revelação. Então, irmão, nós temos que ter cuidado, né, com esses revelamentos, essas invenções que a pessoa fica mentindo, né? Mentindo para ganhar inscrito no YouTube. Eu não preciso, né? Eu poderia aqui estar inventando mentira, inventando muita coisa para ganhar inscrito, mas não preciso disso. Eu só preciso, irmão, sabe de quê? Da graça de Deus e do seu apoio, só. Não preciso estar mentindo. Eu poderia estar aqui inventando revelação, contando testemunho falso da minha vida, só para ganhar inscrito, mas longe de mim fazer isso. Aí depois como é que ficava a minha salvação, né? Como é que ficava a minha salvação? Irmãos, para finalizar, eu não estou discordando de revelação verdadeira. Tem homens de Deus que revelam sim, tem mulheres de Deus sim. Agora é claro, é pouco. É poucos, viu? Dessas revelações que tem aí, eu creio que 2% aí, 3% é de Deus. O resto, pode ter certeza, irmão, que é só revelamento. Amém? É só revelamento. Vamos aqui, para finalizar, aqui 1 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo de número 8, que diz assim: porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Então aqui está dizendo claro, irmão, que com isso eu estou dizendo aqui, conhecimento significa revelação. Deus revela. Palavra de sabedoria, a sabedoria da palavra de Deus, para você entender, discernir o que é certo, o que é errado. E também a palavra, Deus também, da ciência, o conhecimento, Deus revela aos seus servos o oculto e o profundo, sim, né? Existe as profecias verdadeiras, entendeu? Então esse vídeo eu estou fazendo aqui, deixando bem claro, eu não estou dizendo que não acredito no dom da revelação. Acredito sim, existe. Agora pode ter certeza, irmão, se você que é espiritual, analise aí como é que é a maioria dessas revelações que vocês veem aí nas igrejas, que vocês veem aí no YouTube. Poucas, irmão, 3% aí, eu colocar uns 3% aí, é verdadeira. Agora o resto é só revelamento, né? Às vezes é ali um irmão, que ele é bem próximo daquele irmão ali e tal, aí começa a adular, começa a dar o brado de profecia: eis que Deus vai te levar nos 4 cantos dessa terra,
eis que Deus vai te dar uma vitória, uma bênção que você tem pedido. É assim, irmãos. As profecias, cadê? As profecias de dizer assim, se conserta, cadê as revelações? Entre na brecha, não tem, só tem a profecia, adulando, é isso aí, irmãos. Então por aí você se tira, né? Agora é claro que tem os profetas de Deus, homem de Deus que revela, doa em quem doer, ele revela a verdade, ele fala aquilo que Deus está mandando. Ele não fala o que o homem quer ouvir, ele não fala o que a mulher quer ouvir, mas fala aquilo que Deus está mandando ele falar, aquilo que as pessoas estão necessitadas de ouvir, não aquilo que as pessoas querem ouvir. Amém? Deus abençoe a todos, muito obrigado. Desde já eu quero pedir a você que ouviu esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça do nosso Deus. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Quem despede de vocês é o vosso irmão em Cristo, Diácono Edmar Silva. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço e beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Já fui.